Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de antropologia teológica e hoje nós vamos basicamente começar a inserir de fato o assunto, o tema, o conteúdo do qual essa disciplina se propõe a trabalhar, tá bom? Então eu já mostrei para vocês na aula anterior os diversos livros que a gente vai estar trabalhando e qualquer dúvida a gente vai se falando ao longo do caminho, tá bom? Então hoje eu quero dar essa introdução, começar esse pontapé inicial no tema, falando sobre os novos rumos da antropologia teológica cristã. Então vamos nos atualizar, o que essa disciplina tem se proposto a contribuir na reflexão e na ação pastoral da igreja nos nossos dias atuais. Então a gente bem sabe que a teologia, ela é um discurso acerca de Deus. Na teologia a gente trabalha as várias maneiras de se analisar, refletir, compreender, né, sobre Deus, sobre o divino, sobre o sobrenatural, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, como que Ele age na história desde a criação. Então, a antropologia teológica, além de ver esse discurso acerca de Deus, ela também vai se propor a fazer simultaneamente o discurso sobre o humano, o ser humano. Essa teologia antropológica, que vai dizer como que é esse relacionamento do divino com o humano, Deus e o ser humano. Nós vamos então tratar o ser humano à luz da revelação bíblica, né? Claro que a nossa análise será pela perspectiva da revelação bíblico-cristã, que nós interpretamos, que nós aceitamos enquanto Igreja de Jesus aqui na face da terra. Dessa revelação, a gente pode concluir uma visão do ser humano extremamente rica e cativante para a gente descobrir, né? Então, como que é esse ser humano? E pensar sobre essa dimensão é muito importante, porque afinal a igreja é de Cristo, mas ela é composta por seres humanos. Então, como que é esse diálogo entre o ser humano e Deus? A Bíblia, a revelação desse Deus criador, desse Deus salvador e do ser humano. Então, a gente vai compreender nessa disciplina que o caráter pessoal do ser humano ocupa um lugar fundamental para a nossa reflexão e a nossa análise. Na verdade, podemos dizer que é o alicerce de todas as outras dimensões e aspectos do ser humano. Então, como que é a essência desse humano? Nós vamos ver também que a visão do ser humano ela vai se desenvolvendo ao longo da história, né? E ao longo também da própria geografia. A gente vai vendo como esse ser humano vai se comportando, como ele vai se desafiando e vencendo seus obstáculos, como que os acontecimentos também interferem na maneira desse ser humano enxergar o mundo. A cultura também vai ditando, ele vai se dialogando com essa cultura, construindo a cultura e a cultura o construindo também. Então, como isso se dá na relação com Deus? Como isso interfere? Como isso atua? Que conexão existe, né? Então, nós vamos ver que a visão do ser humano, enquanto pessoa, ela vai sendo desenvolvida, revelada na Bíblia, essa visão cristã do ser humano. É uma conexão com a autorrevelação de Deus na vida desse ser humano com características pessoais. Então, esse Deus que tanto age como um salvador, mas ele também age como o Criador. Então, a gente pode ver tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus vai se apresentar assim. Para quem? Especialmente para o ser humano. Então, essa revelação de Deus que nós encontramos na Bíblia é uma revelação para o ser humano, indo ao encontro desse ser humano. E esse ser humano, como se porta diante dessa revelação que Deus faz de si mesmo para ele? E nós vamos vendo isso em dezenas, centenas
de episódios, de fatos, de textos onde a Bíblia nos apresenta isso. Então, é um Deus criador, é um Deus salvador, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ele vai mostrando a sua ação criadora, divina, essa sua apresentação de dialogar com esse ser humano. Não é um Deus que se ausenta, que se esconde, mas é um Deus que vai se revelando. Inclusive o livro de Jó, eu acho assim sensacional, em toda a crise que Jó está passando, ele vai questionando por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, e ele vai questionando conflitos absolutamente humanos quando nós enfrentamos crise. Lembrem-se, ali no livro ele apresenta a crise da perda dos filhos, né, o luto, a crise financeira, ele fica falido, a crise da doença, ele fica completamente em chagas da cabeça aos pés, né? A crise ali, só lhe resta o casamento, e o casamento abalado, né? Sua esposa ali sem compreender tudo que está havendo, a crise do relacionamento entre outros humanos, que eram os seus amigos, que não compreendendo aquilo que está acontecendo com Jó, eles começam a julgá-lo, enfim, tem toda uma problematização assim, muito complexa mesmo, né? Para ser redundante aqui falando, no livro de Jó. Então, ali se apresenta o humano nas suas diversas crises, que nesse podemos enfrentar na vida. Mas nesse livro de Jó, esse ser humano, o Jó, né, no meio desse redemoinho, no meio desse furacão, ele busca ao Senhor. E ele tem muitas perguntas para fazer para Deus. E Deus então fala: Jó, você me perguntou um monte de coisa. Agora chegou a minha vez. Fica de pé. Eu vou te perguntar um monte de coisa e você vai me responder. Então ali fica muito evidente a grandeza do Deus Criador, que se apresenta também para ele como um Deus Salvador, dizendo: eu fiz as constelações, eu fiz o universo, eu fiz os mares, as areias da praia, né, cabem aqui na minha mão. E Deus está dizendo: eu sou o Criador, eu sou grande, eu sou poderoso, eu estou com você. Então, embora ele não pudesse ter as respostas objetivas que ele estava buscando de Deus, ele teve respostas surpreendentes dessa revelação da grandeza de Deus. E quando Deus começa a questionar a Jó uma série de coisas da criação, e ele começa a questionar, e Jó vê assim: pô, eu não sei de nada. Eu pensava que eu sabia muita coisa, que Deus é que estava perdido, que Deus é que não sabia me tirar dessa situação, que Deus é que não me ouvia, mas eu estou percebendo que eu é que sei nada sobre a vida, que realmente eu preciso confiar em Deus. Porque se Deus está comigo, mesmo que eu não tenha respostas objetivas para algumas situações que eu estou passando, a confiança nele e a fé nele é o primeiro degrau para eu caminhar no meio de uma crise. Então é um livro assim incrível, que mostra essa complexidade na vida do ser humano através do testemunho de Jó. Depois a gente vai seguir aí, né, a restituição de tudo que ele havia perdido. É interessante que ele recebe tudo em dobro. Ele precisa se reconciliar com seus amigos. Depois ele recebe tudo em dobro. E os filhos ele recebe no mesmo número de filhos que ele tinha anteriormente. Não que isso não seja o dobro, né? Porque na verdade aqueles primeiros que morreram, eles são considerados por Deus ali, essa revelação da herança eterna. Ou seja, nem a morte daqueles filhos, nem o luto pôde apagar a vida que um dia eles tiveram como filhos de Jó e da sua esposa. E essa herança não lhes será tirada. Aquela herança já estava guardada na eternidade. Então é um livro maravilhoso que revela exatamente, se a gente fosse falar sobre a antropologia teológica, né? Vai falar exatamente essa revelação do Deus Criador, Salvador
esse ser humano com a sua complexidade, às vezes com a sua dificuldade de entender algo muito maior do que o seu entendimento humano. Existem situações da vida que não são simples de serem respondidas, né? E como eu disse, o primeiro passo, às vezes, é a confiança em Deus e a fé. E depois, aquilo vai se desembaraçando. Depois, outros rumos, outros ventos vão soprando e outros caminhos vão se desenhando naquele dilema que, às vezes, parece eterno, né? Quando uma pessoa está vivendo um dilema, ela pensa que não tem como sair dali, ela está presa num labirinto. Ela parece que aquele tempo ele se constitui eterno, mas não é, né? A gente vai ver revelado, especialmente em Eclesiastes, sobre essa questão da temporalidade, né? Que tudo tem o seu tempo e as coisas passam. Por mais difíceis que sejam, as coisas passam. Então aqui a gente vai ver nesse primeiro momento que a antropologia teológica, ela vai querer responder exatamente isso. Ela vai querer discutir exatamente isso. Esse Deus criador, salvador neste ser humano. Por isso que a Bíblia, ela não tem medo de revelar as fraquezas humanas, os fracassos humanos e até o pecado humano de pessoas que são referências, como a gente gosta muito de falar, né, da incredulidade de Tomé, a gente gosta de falar da impulsividade de Pedro, ou quem sabe da tentação que Davi cedeu, ou quem sabe ali da fraqueza de Sansão quando ele não resiste Dalila. Mas a Bíblia faz exatamente questão de mostrar o ser humano como ele é e os diversos momentos que ele pode enfrentar na sua existência e mostrar como é a relação desse ser humano com Deus nesse momento e a relação, o movimento de Deus com ele nessas expectativas, né? De se casar, de ir para uma guerra, de enfrentar uma doença, de passar um momento de fome, seja o que for. A Bíblia não tem medo de esconder a verdadeira identidade do ser humano. Ao contrário, ela faz questão de mostrar o ser humano o mais amplamente possível. Para quê? Para que Deus também possa se revelar o mais amplamente possível. Porque esse Deus vai sempre dialogar com esse ser humano, muitas vezes confuso e perdido, né? Então, voltando aqui à minha referência do texto, essa relação do ser humano com Deus é uma parte muito importante que a Bíblia revela, que a antropologia teológica vai trabalhar. Então, o ser humano, ele precisa dar respostas, ele precisa de decisões, mesmo que essa decisão seja dizer não para Deus. Mas ele precisa de decisão. Vocês lembram de Ananias e Safira lá no livro de Atos dos Apóstolos? Eles têm uma atitude, eles têm uma resposta, eles têm uma decisão. Infelizmente, a escolha deles é mentir para Pedro. E Pedro falou, vocês estão mentindo para quem? Estão mentindo para o Espírito Santo. E o casal morre, né? Porque estava mentindo para o Espírito Santo. Então, o ser humano, ele vai sempre ter que ter decisões e ter escolhas, ter respostas diante do dom da salvação e da criação de Deus. E às vezes até não responder já é uma resposta, né? Esse próprio silêncio, às vezes, do ser humano significa ignorar a provocação que muitas vezes o Senhor Salvador, o Senhor Criador nos faz. Então, o sentido da resposta humana vai aparecer claramente em Jesus. Diante de Jesus, nós não podemos ficar inertes, né? Por isso a gente prega o Evangelho, para que o ser humano tenha oportunidade de dar a sua resposta ao Senhor, o seu sim ou o seu não, mas todos nós temos que nos posicionar. Então, essa visão desse ser humano
esse desenvolvimento da revelação do ser humano e da revelação desse Deus bíblico cristão. Essa revelação de um Deus que enxerga essa complexidade do ser humano. Afinal, foi Ele que nos criou, Ele sabe bem e também sabe muito bem a destruição que o pecado trouxe ao caráter original do ser humano. Então, Deus, no Novo e no Antigo Testamento, vai se revelar como esse Deus que está sempre indo ao encontro desse ser humano e abrindo os seus braços quando esse ser humano vem ao encontro dele, aceitando esse ser humano. E a partir desse aceitar, começa uma caminhada de ajuste, de transformação, né? O Novo Testamento vai chamar de metanoia, mudança de mente que vai acontecendo. Então, a gente vai dar uma pausa aqui e já eu continuo no próximo vídeo. Deus abençoe.